de volta com o programa Brasil Cristão, ao vivo para todo o Brasil, graças a Deus. Gente, estamos ao vivo também na nossa página no Facebook, Brasil Cristão. É só você procurar lá, compartilhar, não é, o post, o nosso link ao vivo e deixar que todo mundo participe e beba dessa graça aqui de perguntas e respostas que nós temos aqui no Brasil Cristão hoje. Antes do intervalo, eu lancei uma pergunta, vou voltar, padre, para o senhor responder. A Luara Faria está no nosso Facebook, está perguntando. A Igreja do Brasil obedece ao Papa, claro. E a CNBB, ignoramos e seguimos apenas o Papa? Como é essa hierarquia? Tá, ok. Excelente Ótima pergunta. Excelente pergunta, né? Nos dá a ocasião de explicar um pouco da hierarquia da Igreja. Veja, nós teremos, inclusive, um programa sobre o Sacramento da Ordem, Verdade. Acho que na terça-feira. Próxima terça. Isso. Mas já antecipando, né? O Sacramento da Ordem ele tem 3 graus. Diaconato, presbiterato e episcopado. Não existe nenhum acima. Ai, padre, mas e o Papa, e o arcebispo, e o cardeal? Títulos. Títulos não são graus do sacramento. Então, quem é o Papa? O bispo, ele é um bispo. O bispo de Roma. Como Roma é a igreja mãe no Ocidente, então ele é o primaz de toda a igreja. Ele tem o poder das chaves, ele sempre terá a última palavra em questões ecumênicas que eu digo da igreja católica como um todo, um concílio ecumênico, um sínodo. Ele quem tem o poder de convocar, ele que tem o poder de emitir o juízo final a respeito do que é deliberado nesses ambientes. Os cardeais são bispos escolhidos pelo Papa para o auxiliarem no governo da igreja. E são os potenciais pontífices do futuro na renúncia ou falecimento de um Papa. Como a Igreja Católica se organiza? Bom, a Igreja Católica ela se divide em dioceses ou igrejas particulares, como nós dizemos. Cada diocese é uma igreja particular, sob o governo de um bispo. A maior autoridade numa diocese é o bispo diocesano. Padre, isso é para todo mundo? Para a Igreja todo Católica mundo. No mundo inteiro? Para a Igreja Católica no mundo inteiro. Acima do bispo diocesano, quem está? Então, em termos de hierarquia, o Papa. O Papa. Então, aqui, por exemplo, o meu superior é o bispo Dom João, Isso. que é o bispo de Campinas, o arcebispo de Campinas aqui. Isso. O meu é o charado seu, Dom João também, é Dom João Bosco. Que é lá da Diocese de Osasco. Então, ele é o meu bispo. Acima dele, imediatamente, quem está? O Papa. Entende? Cada igreja particular tem o seu bispo e este bispo dá satisfações diretamente ao Papa. Por isso existem as chamadas visitas ad limina apostolorum, ou seja, a cada 5 anos, todo bispo vai a Roma, né? Não é vai a Roma igual o pessoal fala de vai a... Quem tem, aliás, esse ditado eles entendem errado. Todo mundo entende errado. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a... Não é vai de ir, é vaia, era de vaiar, mas não é de vaiar, né? Todo bispo vai a Roma, ficou bom assim, né? Para apresentar um relatório da igreja particular nas diversas congregações, né? Congregação do clero, congregação da educação católica, enfim, todas as congregações, e tem um encontro com o Santo Padre para demonstrar sua unidade. Então, o vínculo de unidade na igreja católica é o Papa. Como eu sei que eu sou católico romano, se o meu bispo diocesano, com o qual eu estou em comunhão, está em paz e comunhão com o romano pontífice. Essa é a hierarquia. Agora, atenção, é claro que cada país, cada nação tem a sua realidade ou suas realidades diversas. E foi aí que surgiram, né, foram surgindo a recente, eu digo isso com tranquilidade, a recente iniciativa, estou falando fim do século XIX, começo do século XX, em termos de uma igreja de 2000 anos, 100 anos, 100 e poucos anos, é recente. Né? A recente iniciativa positiva
de se criar as conferências episcopais. Todo país também tem a sua, né? A maioria dos países. Tem países que não tem. Às vezes é muito pequenininho às também, vezes muito tem pequeno. bispo suficiente. Ou tem países que tem mais de uma. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 2 conferências episcopais. Tem dos bispos do leste e dos bispos do oeste. Aqui no Brasil, eu seria da opinião... É só opinião, viu, gente? É opinião minha. Eu não sou bispo, eu posso dizer minha opinião. Eu acho que o Brasil, por conta do tamanho, né, é um país de proporções continentais. Mais ou menos igual aos Estados Unidos. Né? Seria bom ter 2 conferências. Mas o Brasil tem caminhado bem, em termos de comunhão, tem caminhado bem com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é a CNBB. Então, CNBB é a sigla para definir a nossa Conferência Episcopal da Igreja no Brasil. Atenção, no Brasil, não do Brasil. A igreja aqui, nós aqui do Brasil, a nossa igreja não é do Brasil. A igreja é de Cristo e de Roma. É a igreja apostólica romana. Então, no Brasil. No Brasil, a igreja de Roma no Brasil. Existem outras, por exemplo, o nosso diretor aqui, que é o Eric Módulo, ele é diácono da igreja maronita. Isso. Então, ele é da igreja maronita no Brasil. Mas de onde é a sede? Do Líbano. É aquela igreja do Líbano no Brasil. E nós somos aquela igreja de Roma no Brasil. Então, fica claro isso. Agora, a Conferência Episcopal, ela é um organismo de comunhão. Ela não tem um estatuto hierárquico entre o bispo diocesano e o papa. É uma conferência, né? Existe até uma reunião anual que os bispos fazem, todos eles, e aí através dessa conferência eles se reúnem geralmente lá em Itaici, né? Já fui lá cobrir Aparecida agora. Agora é em Aparecida, né? A gente fez bastante cobertura ali dessa reunião de Itaici, onde os bispos se reúnem e ali sai algum documento, Assembleia Geral, alguma diretriz para a igreja. Sim, a Assembleia Geral dos Bispos. E claro, aqui no Brasil nós temos os regionais. Geralmente é por estado, né? Aqui nós estamos em São Paulo, aqui é o Regional Sul 1. Todo o estado de São Paulo, Paraná é Sul 2 e assim vai. E tem os sub-regionais também dentro do regional. Então há uma boa organização. Mas veja, atenção, são organismos de comunhão para caminharmos juntos. Sim. A CNBB não delibera sobre uma diocese. Então, agora veja, eu sei que eu estou entrando num terreno um pouco espinhoso, mas eu digo isso com tranquilidade. Alguns bispos, eles passam a ideia de que a CNBB tem esse poder. Não, a CNBB mandou, a CNBB determinou. Não, a CNBB dialogou. Os bispos chegaram a essa conclusão. Ou fez uma proposta, propôs Isso, algo, a CNBB propôs, exatamente. E aí o bispo ele pode dizer assim, não, mas aqui na minha diocese vai se fazer o que a CNBB propôs. Ótimo, mas atenção, vai ser feito na sua diocese o que a CNBB propôs, não porque a CNBB mandou, mas porque o bispo acatou a proposta e ele a torna uma ordem. Mas a autoridade na diocese é do bispo. Vamos supor, né, não costuma acontecer assim, uma vez ou outra eu já vi uma situação, mas da CNBB dar uma direção X, uma proposta X, e um bispo em tal diocese dizer, não, mas aqui eu não quero que seja assim. Este bispo não está fora da comunhão da igreja, ele é o bispo da sua diocese e ele vai fazer como ele achar melhor. Depois ele vai relatar isso a Roma na sua visita ad limina ou ao núncio apostólico, caso seja inquirido, perguntado, mas isso não fere a comunhão do bispo com a igreja católica, tá? Isso é fundamental. Agora, não se trata só de hierarquia, se trata de comunhão, de caridade, e os bispos caminham em comunhão, em caridade, através da conferência. Eu, como leiga agora, eu sou leiga, cristã, então, católica. Então, assim, por exemplo, eu acho que é importante fazer essa pergunta que deve, de repente, alguém tem a mesma dúvida. Se tanto o meu bispo, ele vai fazer parte da conferência dos bispos ou não, isso daí é uma decisão dele também, e eu devo obediência a ele.
Mas, se o meu bispo ou o meu pároco mesmo estiver propondo algo que esteja fora da doutrina da igreja, contra os ensinamentos da tradição da igreja, eu, como leiga, posso não acatar. Você pode apresentar objeção de consciência. Né? Existem duas coisas que precisam ser consideradas quando a gente fala de conferência episcopal. Eles não têm esse status de magistério no sentido hierárquico. Tá? A CNBB é um serviço de comunhão. Só que veja, por ser um serviço de comunhão operado pelos bispos, aqui que está. Então, os bispos são o magistério. Sim. Então, dificilmente, né, é o que se espera sempre, dificilmente o que é escrito, o que é proposto, né, o que é publicado, está fora da fé da igreja. O que pode existir são opiniões pessoais de bispos. De bispos pessoais, sim. Né? Entendi. Mas uma coisa é a fala de um bispo, lá na live ou na internet. Outra coisa é a palavra da CNBB. Calma lá. Temos que aguardar, temos que esperar, temos que ouvir. Outra coisa, o próprio Código de Direito Canônico concede às conferências episcopais a faculdade de decidir algumas coisas. Tá? Pequenas coisas assim de disciplina, não de doutrina. De disciplina. Uma coisa que me ocorre agora, para citar de exemplo, o direito canônico prevê que todo padre deve usar veste talar, né? Assim como eu estou usando agora. Clégima ali. No caso eu estou usando a camisa de clégima. Mas a veste talar prevista no direito canônico, o que se entende por veste talar? A veste talar do clérigo católico é a batina, aquela preta, né, longa, aquilo é a batina. Essa camisa é uma concessão das conferências, porque diz lá, né, usar a veste talar, né, a batina, ou outra veste determinada pela conferência episcopal. Está escrito lá. Então, cada clérigo deve saber o que a conferência episcopal do seu país diz a respeito. A nossa aqui, eu posso estar enganado, viu, gente? Eu não me recordo agora. É questão de memória mesmo. Não me recordo de nenhum escrito da CNBB a respeito. Ou seja, ela nunca se posicionou oficialmente. Né? Se algum irmão padre, um clérigo estiver assistindo e puder nos enviar, ajuda muito. Né? Hoje o programa tem esse caráter espontâneo de perguntar e responder. Agora, se a conferência episcopal não se posiciona oficialmente, fica valendo aquela que já é a norma estabelecida. Porque já existe No caso, a batina. Eu sei, por exemplo, que a conferência episcopal italiana, estou falando da italiana, não aqui do Brasil, a italiana permitiu aos padres, além do uso da batina, ou seja, o que já está escrito não pode ser revogado. Pode propor algo a mais, mas não pode tirar o mínimo. Então, além da batina, é permitido o uso da camisa de clégima em cores neutras, ou preto, ou branco, ou cinza. Nenhuma outra cor é permitido. Então, isso lá na Conferência Episcopal Italiana. Aqui no Brasil não me recordo, né? Eu estou sempre naquilo que é o mínimo, né? Vocês assistem sempre o programa, me vem sempre de camisa de clégima. Ou batina. Ou batina, eu acho uma forma de viver também a pobreza, o despojamento e de ser um sinal de serviço. De morte para o mundo para a também, sociedade. Né? As pessoas têm o direito de saber onde tem um padre para pedir a bênção ou talvez até um sacramento aí no meio da rua. Né? Eu vejo como um avental de serviço. Não é uma bandeira de alguma ideia, assim, nada disso. Quando a gente vê alguém de terno, a gente já fala é advogado. Vê alguém de branco, fala é médico. Ou de farda, é um policial. É um policial. Se eu estou em perigo, eu sei para quem pedir socorro. Exatamente. Aí se vê um padre. E outra coisa, a gente andando, vê uma freira vestida, um sacerdote vestido, isso enche o nosso coração de esperança, sim. É uma realidade, mesmo que a gente, às vezes, não fale isso, não expresse. Mais perguntas? Vamos para o WhatsApp agora, depois eu volto aqui nas redes sociais, tá bom? Vamos lá para o WhatsApp, vamos ver. Agora quem está conosco é a Simone Blecha. Boa tarde, Drica e Padre Douglas, sou muito fã de vocês. Padre, qual o ensinamento da igreja para a reparação de pecados mortais? Como, por exemplo, aborto, que não há como se corrigir este ato.
Padre, admiro muito o seu conhecimento e sabedoria. Agradeço e louvo a Deus por pessoas como o senhor. Obrigada, abraço, Simone de Campinas. Obrigada, querida, pela sua participação. Obrigado, Simone, pela pergunta. Uma boa pergunta, Sim. hein, gente? Existem... Porque não só o aborto, mas pecados mortais que nós cometemos, né? No caso do aborto, que foi o exemplo que a Simone deu, ele, além de pecado, estou falando de direito canônico, não estou falando de direito civil. Para nós católicos, além de um pecado, ele também é um crime canônico, né? Perdão, por exemplo, sei lá, eu pratico, uma pessoa que pratica adultério, ela comete um pecado grave, mortal, mas canonicamente não é um crime. Qual é a definição de crime canônico? Além do estado de graça perdido, que é próprio do pecado, a igreja prevê uma pena. Então, no caso, o aborto, além do pecado mortal, além do estado de graça, a pessoa, ela perde a comunhão com a igreja. Ela é excomungada. É a chamada excomunhão lati Isso sententia. acontece automaticamente, Sim. mesmo sem a pessoa ter conhecimento da fé, da doutrina, sem ter sido evangelizada, sem nada. Cometeu Não, esse veja, tipo... lá as penas canônicas, nós temos que saber lidar bem com o direito canônico. Sim. Direito canônico é a disciplina que reza a vida dos católicos. Dos católicos. Agora, o que se entende por católico? A pessoa que foi validamente batizada, né, e pratica a fé. Então, uma pessoa que foi batizada, mas nunca mais pisou na igreja, é isso que eu tô pensando. Ela está excomungada ao fazer um aborto? Sim, a pena recai sobre ela. Agora, provavelmente, muitos outros pecados mortais ela já tenha, inclusive. Além do pecado do aborto, ela já está fora do estado de graça em virtude de uma vida fora do evangelho. Tá? Isso aqui também daria um programa longo para explicar melhor. No caso, o aborto, ele prevê a pena de excomunhão. Então, a pessoa... E uma pena lati sententia, né, de excomunhão automática, cuja absolvição é reservada ao bispo diocesano. Ao bispo. Ou àqueles a quem de direito ele delegar. Vou mencionar o caso da minha diocese. Cada pessoa tem que conhecer a realidade da sua. Se lembram? É o bispo diocesano. Não existe, por exemplo, uma norma da CNBB. Não existe isso, uma norma da CNBB a respeito de facultar o poder de absolver o crime. Não só o pecado, Sim. o crime de aborto. Olha aí. Na minha diocese, o bispo já facultou todo o clero. Inclusive, foi um pedido no ano da misericórdia, você lembra o ano da misericórdia? Sim. Foi um pedido do Santo Padre Papa Francisco a todos os bispos. Ele pediu que essa faculdade de absolver o crime, não só o pecado, mas o crime de aborto, fosse concedida a mais padres para lavar de misericórdia as pessoas que cometem esse crime. Então, na nossa diocese, todos nós, padres, temos o poder. O que poucos padres sabem é que, quando se trata de um crime, quando nós atendemos na confissão, além da absolvição sacramental, é preciso dizer à pessoa, não tem uma fórmula estabelecida, mas ele dizer uma oração, dizer as palavras, né? Além de eu te absolvo dos teus pecados, eu te absolvo do crime. Olha aí. E te concedo a indulgência e o retorno à comunhão da Santa Igreja Católica. Porque é pior do que um pecado mortal. É um crime canônico. Ela está fora da comunhão da igreja. Alguém que cometa adultério, por exemplo, para voltar ao mesmo exemplo dado anteriormente, essa pessoa está em pecado mortal, mas ela não está excomungada, impedida da comunhão, da comunhão com a igreja. Está impedida da comunhão sacramental, obviamente. Né? Alguém que está em segunda união, está impedido da comunhão sacramental, mas não está excomungado, está em comunhão com a igreja. Entende a diferença entre pecado e crime? O crime é muito mais severo. Então, muitas é preciso... pessoas não sabem que existe essa distinção. Essa distinção e nem que existe o crime. O crime canônico, não é canônico, que atrai a pena de excomunhão. Agora, a pergunta da nossa irmã, Simone, foi como reparar. Né? No sentido de... A palavra que nós usamos em teologia é satisfazer. Né? É claro que a vida que foi tirada não volta. É uma alma nos braços do Senhor
O que eu posso dizer para você, Simone, é o que eu costumo fazer, porque aí nós já estamos entrando na esfera do cuidado pastoral, cuidado do pastor. Cada pastor tem que ter ali o discernimento com a pessoa, né, ouvi-la, rezar com ela, buscar luzes do Espírito Santo de como proceder. Eu procuro aconselhar a pessoa, em primeiro lugar, a fechar essa porta emocional. O aborto, ele causa um dano emocional terrível à mulher que o comete. Isso o mundo não vai dizer. Isso as feministas não vão dizer, Drica. Exatamente. Querem defender a ferro e fogo, descriminalizar no Código Penal. No Código Canônico nunca será descriminalizado, porque é lei de Deus. Sempre será crime, infelizmente. Porque é um mal e os em si mesmo. transtornos psicológicos, emocionais, exatamente. afetivos, então, o que eu aconselho? Olha, você pensou num nome para a criança que você abortou? Eu nem sei se era menino ou menina, né? Abortou. Então, reze. O que Deus inspirar você, se era um menino ou uma menina, dê um nome, né? E passa a estabelecer uma comunhão, o vínculo da comunhão dos santos, que é matéria de fé católica. Estabeleça essa comunhão com o seu filho ou com a sua filha. Peça perdão, né, na oração. A Deus você está pedindo aqui na confissão, mas peça para sua filha, para o seu bebê. Né? E peça a Ele que te ajude, que interceda, para que o seu lugar no céu seja preservado. Né? Isso é uma primeira coisa. Isso ajuda emocionalmente a mãe a lidar com a situação. Não só a mãe, mas também incorre no crime os que ajudam no crime do aborto. Se o marido ou o namorado levou, pagou, se a mãe pagou ou levou. Tem mães que levam as filhas para abortar e acham que, não, mas não fui eu que cometi o aborto, foi você sim. O crime recai sobre as duas. Como as duas pessoas, 2, 3, quem estiver envolvido. E um conselho que eu costumo dar, eu coloco como penitência. Então, a pena foi a excomunhão. A penitência não é para o crime, a pena é para o crime. A penitência é para o pecado. Eu dou como penitência pelo pecado de aborto esta mãe, né, essa mulher, fazer uma visita ou a um orfanato ou a uma clínica de crianças doentes. Lá na nossa paróquia, nós atendemos uma média de 450 crianças numa creche, uma obra social que tem na nossa paróquia. Eu boto as mulheres para ir, você vai passar um dia na creche como voluntária, ajudando, servindo aquelas crianças. Para reparar, porque era para o seu filho ser uma dessas crianças, era para sua filha ser uma dessas crianças. E elas vão e choram o dia inteiro, é bom que chora. Lá é um modo de reparar. Vá fazer pelos filhos dos outros, pelas outras crianças, o que você se recusou a fazer pelo seu. É um modo de reparar espiritualmente, de satisfazer. Eu gosto de dar essa penitência, faz um bem enorme. Mas isso sou eu, né? Cada pároco e cada bispo vai estabelecer as normas na sua diocese. Certo. Mais perguntas vamos colocar no nosso WhatsApp. Nossa, que o tempo está correndo, passa muito rápido. A Albaniza de Oliveira, boa tarde, Padre Douglas e Drica, boa tarde, querida. Gostaria de saber o significado da expressão estar no limbo, em termos de nossa doutrina católica. Sim. A Albaniza, ela é de Natal, Rio Grande do Norte, coisa linda. Obrigada, querida. Obrigado pela pergunta. Veja, o limbo, ele nunca foi doutrina católica. Tá? Eu vou explicar já o que é o limbo, para quem talvez nunca tenha ouvido falar. Mas antes de qualquer coisa, o limbo nunca foi uma doutrina, não existe doutrina sobre o limbo. Então, assim, imediatamente respondendo a sua pergunta. O limbo foi uma teoria. Então, o que é o limbo, para quem nunca ouviu falar? A palavra limbo vem do latim, beira, orla, sabe, a orla de um manto, assim, o barrado, sabe, é o limbus em latim. O limbo seria, né, é uma teoria, seria
não é lugar, né? Após a morte, como eu já expliquei, não existem lugares, existem situações. O limbo seria a situação em que se encontrariam as crianças que morrem sem o batismo. Por quê? Porque se o batismo é fundamental para a salvação e a pessoa morre sem o batismo, então o problema com a criança é mais sério, em termos de juízo, de julgamento da parte de Deus. Por quê? Porque ela dificilmente cometeu pecados pessoais para que ela seja condenada ao inferno. A criança é pura. Por outro lado, ela não recebeu a graça necessária para o céu, então também não dá para colocar ela lá. Então fica assim, nem inferno, nem céu e nem purgatório, porque o purgatório ele é para satisfazer penas dos pecados pessoais. Nós acabamos de dizer que ela não cometeu nenhum. Então nem céu, nem inferno, nem purgatório. Existiria então algo, né, um meio termo, um barrado, uma orla, daí a palavra limbus em latim. Entre esses estágios, algo intermediário, seria o limbo. E aí, vários teólogos, né, até grandes santos da igreja, escreveram as suas opiniões sobre o que seria o limbo. Né, alguns eram, né, Santo Tomás era bastante indulgente, o limbo é como uma janela para o céu, né? A criança não entra no céu, mas consegue olhar pela janelinha. Já Santo Agostinho era bem pessimista quanto ao limbo. Para Santo Agostinho, o limbo era uma janela para o inferno. Não é, a criança não vai para o inferno, mas ela fica olhando. Agora, por quê? Por influência do combate que ele travou contra os pelagianos. Né? Quando a pessoa passa uma vida defendendo uma teoria, ela tende assim para o outro extremo, né? Então ele defendia com a ferro e fogo que o batismo é fundamental, a graça é fundamental para a salvação. A igreja nunca emitiu doutrina. Tá? A doutrina a respeito dos que morrem sem batismo é confiar na misericórdia do Senhor. Não existe algo definido ali para a gente seguir. Agora, como se trata de teologia, então o magistério nunca se posicionou. Porém, nós tivemos, muito recentemente, um Papa, né? Portanto, magistério, que além de Papa, era teólogo. Sim. Bento XVI. Bento XVI, querido. Né? Então, ele, sendo Papa, emitiu a sua opinião. Porque aqui é que está. Isso aqui também daria um programa, viu, Drica? Ô, diretor, eu tô aqui toda hora. Isso daria um programa. Começa a listar para a gente fazer uma pauta. Mas tudo para né? A diferença, como diferenciar, né, que a palavra de um bispo ou do Papa é palavra do magistério ou é uma teologia, sendo que está saindo da mesma boca, Exato. Né? Então, precisa saber. Quando nós falamos, por exemplo, Bento XVI disse, é magistério. Agora, se eu falar Ratzinger disse, eu estou falando do teólogo. Então, Ratzinger... Aliás, vale a pena ler todos os livros tudo, dele. É fantástico. Ratzinger, já como Papa, mas Ratzinger se pronunciou, deu a opinião dele a respeito do limbo. E olha que ele era um doutor em Santo Agostinho. Olha aí. Então, talvez tivesse a tendência de achar que o limbo era uma janelinha para o inferno, né? Mas ele disse assim, que não se fomente na teologia católica teses que corroborem a condenação de quem quer que seja. Que toda a teologia deve mover-se no sentido soteriológico, né? Para explicar quem não é teólogo. Mover-se no sentido de fazer defesa à salvação de todos. Até criar uma charge, na época eu tenho essa charge no celular, de um anjo com a chave de Pedro na mão, dada por Bento XVI, abrindo a porta, assim, tem uma plaquinha em cima, limbo. Aí ele abrindo e tirando um monte de bebês lá de dentro. Então, o Papa mandou fechar. O limbo, fechar o limbo. Ou seja, foi a última palavra mais recente a respeito do limbo. Então, minha querida, respondendo a sua pergunta, o limbo não faz parte da nossa doutrina, tá? Não existe, portanto... Eu acredito... Na dúvida, confie na misericórdia. Eu acredito pessoalmente que se fosse um dado revelado, se fosse uma dimensão existente, teria entrado para a revelação desde muito cedo, né? Como sempre se creu no purgatório
por exemplo, purgatório é revelação, certo, né? Mas o limbo era uma teoria, era algo mais da imaginação. Padre, uma pergunta que chegou aqui, João Aparecido de Campinas perguntando: a doutrina social da igreja está relacionada à teologia da libertação? Não. Após o intervalo, nós vamos responder então, rapidinho, o tempo passa rápido, nós já voltamos.